Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Antes de mais, queria deixar aqui um pedido, para, no caso de gostarem do vídeo e de já me acompanharem, noutros vídeos anteriores, para deixarem os vossos likes, os vossos comentários, as vossas sugestões. Quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva e que acione ali o sininho para outros vídeos que eu coloco aqui no YouTube para serem informados. O vídeo de hoje destina-se aqui a fazer a antevisão do jogo contra o Sporting Braga, que vai ser a última jornada da primeira volta, portanto a 17ª jornada, de um campeonato ou de uma liga que tem sido uma verdadeira montanha-russa de emoções. Eu penso que posso utilizar essa expressão. Como sabemos, o Benfica começou muito mal com o Schmidt. Não foram poucos os benfiquistas que pensaram que a época estava totalmente perdida, ainda para mais com o Sporting, de facto, muito forte no início do campeonato, com um número de vitórias consecutivas, de facto, avassalador. Depois o Benfica começou, de facto, com o Bruno Lage a ganhar os jogos, no início até com excelentes exibições, depois, se calhar, nem tanto, e o Sporting com a saída do Ruben Amorim abanou um bocadinho e então a euforia passou mais para o lado do Benfica, e a depressão para o lado do Sporting, que até chegámos ao primeiro lugar. Entretanto, com o último jogo, já com o Rui Borges no comando do Sporting, o Benfica perdeu. O Benfica confirmou uma queda na forma nos últimos jogos abismal e o Sporting recuperou outra vez a confiança. O Porto anda ali nos intervalos da chuva, podemos dizer assim, que perdeu em Alvalade, perdeu na Luz, mas os outros jogos ganhou quase todos os jogos e, como sabemos, está agora em primeiro lugar com o Sporting. Portanto, eu diria que foi uma primeira volta de facto, eu diria muito interessante, apesar de nenhuma das equipas a ter sido consistente, podemos dizer assim, tem sido divertido de facto estas mudanças na liderança no final desta primeira volta. Aqui falando mais especificamente do Benfica, hum, as coisas a nível exibicional não têm corrido como, como os benfiquistas desejam. Hum, os resultados até estávamos a ter vitórias, mas entretanto, estou a falar do campeonato, com o empate com o AVS e agora com a derrota do Sporting, eu diria que os alarmes já não é só a nível das exibições, mas também a nível dos resultados. Aqui a comparação entre o Benfica e o Braga, que também, diga-se de passagem, não está a fazer um grande campeonato. O Benfica então está em terceiro lugar no campeonato, com 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, sendo que destes 2 empates e 2 derrotas já sabemos que um empate e uma derrota já é com o Bruno Lage. 37 golos marcados e 9 sofridos. Depois o Braga está em quinto lugar, que o Santa Clara passou o Braga, nos 16 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A seguir, tenho aqui uma comparação que eu acho muito interessante. O Benfica tem nesta altura, ou seja, na 16ª jornada, cerca de 79,2% dos pontos que podia conquistar, ou seja, do total de pontos conquistou 79%. Na época em que foi campeão foi 85% e na época passada foi 78%. Portanto, estamos a aproximar perigosamente da média de pontos do ano passado, que não fomos campeões. O Braga está também em queda, porque se formos a ver em 22-23, que lutou pelo título bem até perto do final, uma 76,5% de pontos. Depois da época passada, 66, diminuiu quase 10%, e esta época já está nos 58%, portanto, o Braga tem sido, tem reduzido de facto a sua qualidade, pelo menos a nível de resultados. Falando no total da época, o Braga tem 17 vitórias em 31 jogos, que dá 55% de vitórias, e o Benfica tem 18 vitórias em 25 jogos, que dá 72%. A nível de golos marcados e golos sofridos,
tem-se de facto, o Benfica tem tido muito mais dificuldade nos últimos jogos para marcar, não marcou ao Sporting, ao Estoril conseguiu marcar 3, mas a exibição não foi tão boa como o resultado. O Guimarães também se marcou só um, com o Bolonha não conseguiu marcar, com a AVS marcou só um. Portanto, o Benfica está nos últimos jogos com muito mais dificuldades em marcar a nível defensivo e apesar de conceder algumas oportunidades, tem mantido alguma consistência, 0,6 gols sofridos por jogo, e o Turbino tem contribuído muito para esta média muito, muito interessante de golos sofridos. O Braga, 1,7 golos marcados por média por jogo, 1,1 de golos sofridos, e por aqui podemos ver de facto que não é o Braga de outras épocas, que estes valores estão de facto muito próximos. Média etária muito parecida, entre os 24 e os 25 anos. Jogadores nacionais mais o Braga, o Benfica só tem 13 e o Braga tem 17 jogadores nacionais que hum, contribui com 50% para o plantel. Jogadores em destaque, continuo aqui a colocar o Di Maria, 23 jogos, 11 golos e 6 assistências. Quanto ao Sporting, não fez, nenhum jogador fez uma grande exibição, mas de facto viu-se a dependência do Benfica nele, e que quando o Di Maria de facto não está em dia sim, muitas, muitas dificuldades. E eu acho que essa dependência, à medida que o Benfica vai descendo na qualidade exibicional, hum, a dependência do Di Maria é cada vez maior, porque se repararmos, ele está a jogar até cada vez mais minutos, porque o Benfica vai sempre atrás do resultado. O Bruma, eu acho que está a fazer a melhor época, da sua carreira, tem 26 jogos, 13 golos e 6 assistências, num Braga que, como eu disse, não está a fazer uma grande época, portanto, ainda mais, penso que devemos valorizar mais esta época do Bruma. Jogadores mais valorizados a nível do transfer market, o Benfica continua a ser o António Silva, como já referimos, com os 38 milhões. O Salazar, o internacional uruguai, só jogou um jogo pela seleção do Uruguai, e vale aqui 15 milhões, mas é um excelente jogador e também tem bons números, quer o ano passado, quer esta época. Valor total do plantel, o Benfica 354 milhões, que dá aqui então uma média de 13,6 milhões por jogador. O Braga tem um valor total de 132 milhões, que dá um valor, peço desculpa, um valor total de 4,7 milhões por jogador. A seguir aos grandes, penso que é o Braga que tem aqui de facto o plantel mais valorizado, segundo os dados do Transfer Market. Aqui apenas algumas considerações sobre o momento atual do Benfica. Bruno Lage, desde que pegou na equipa no campeonato, tem 10 vitórias, um empate e uma derrota. Tem interessantes 85, 83% dos pontos. Portanto, até ao momento, o Bruno Lage, a média de pontos conquistados pelo Bruno Lage está muito perto da época em que fomos campeões com o Schmidt. Mas de referir que este empate e esta derrota foram de facto em jogos muito, muito recentes. Há 8 jogos que o Benfica não faz uma exibição 100% convincente. Eu penso que a mais convincente talvez tenha sido contra o Nacional, mas mesmo assim não foi com aquela nota artística que já fez com o Bruno Lage esta época, de facto. Aí foi uma vitória justa contra o Nacional, mas não uma vitória brilhante, podemos dizer assim. Contra o Estoril ganhámos 3-0, mas também não foi nada brilhante. Portanto, há muitos jogos que o Benfica não faz uma exibição fantástica e não há também uma cadência de melhoria. Ou seja, de jogo para jogo não se vê a equipa a melhorar. E eu, sem querer ser pessimista, parece que se vê a equipa a perder qualidade. Para isso contribui vários jogadores que estão em baixo de forma. Eu peço desculpa ali que falta o Jota ali no terceiro ponto, onde eu estou vários jogadores, falta ali o Jota. E com especial destaque para o Florentino, que não só ele nunca foi muito bom, de facto, na vertente atacante ou com a bola nos pés, podemos dizer assim, é verdade. Mas tinha apresentado de facto uma melhoria considerável, quer na primeira época do Sheldon e na época passada também. Mas esta época, além de ter regredido nesse apartado, também a nível da defesa, com aqueles roubos de bola, com aquela ocupação de espaços fantásticos, parece que ele já está longe do que já fez, do melhor que já fez. E não sei se isso não terá a ver com a própria tática da equipa com 3 jogadores no meio, onde ele se sente um bocadinho perdido. Eu penso que o Florentino
O melhor futebol do Florentino sai quando no meio campo a dois, onde ele tem um grande espaço que pode ocupar e que sabe ocupar. O Arsenal também sinto muito cansado e muito, eu diria que confuso em campo, tem que fazer muitas tarefas. É ele que tem que ajudar o ponta de lança a pressionar, é ele que tem que fazer as compensações do Di Maria quando não recua, é ele que, para o Di Maria vir para o meio, tem que fazer as desmarcações para a linha. Portanto, eu acho que o Arsenal está de facto confuso com tantas tarefas que tem. O Aktürkoğlu está, a palavra, o adjetivo certo, na minha opinião, é trapalhão. Não sei se, ainda não cheguei à conclusão se é uma situação hum, que vai ser ultrapassado, ou seja, que está numa fase menos boa, onde não sei, se calhar com os nervos, com a falta de confiança que ele está, parece-me estar a passar agora, hum, que se calhar não lhe saem bem as coisas, não lhe sai bem uma finta, não lhe sai bem um passe, não lhe sai bem um remate, mas ele já teve tão bem, marcou muitos gols, quer dizer, marcar dois, três gols é sorte, mas marcar mais do que isso tem que além da sorte, tem que se ter mérito. Mas parece um jogador completamente diferente do que aquele que chegou ao Benfica. Tenho esperança porque ele nas últimas épocas, de facto, na Turquia fez sempre muitos golos e portanto tenho esperança que ele retome a forma, mas não sei se não lhe fazia bem, ou melhor, tenho a certeza que fazia bem os jogos de fora. O Pavlidis também parece-me que, além de não marcar muitos golos, também está com falta de confiança e não está de facto na sua melhor forma. O facto de termos tido tantas dificuldades nos últimos jogos levam a quê? Levam a que o Di Maria seja, entre aspas, espremido até ao fim. E já são muitos os jogos que ele, se não joga aos 90 minutos o jogo inteiro, joga perto disso. E a equipa resguarda-se muitos outros jogadores a entregarem-lhe a bola para ele decidir. E depois já sabe, caem dois, três jogadores da equipa adversária e ele não consegue fazer essa definição, e a equipa fica de facto em grandes dificuldades. Depois uma falta de confiança que o Bruno Lage tem na segunda linha, não há outra forma de dizer. Este é o exemplo mais puro. Sheldrup, Rolaiser, Prestiani, ele não lançou de facto nenhum destes jogadores em situações de jogo complicadas. É sempre o Best. Ali para a esquerda, se formos a ver, é sempre o Best. Agora o Bruno Lage deu a justificação que é precisava de um jogador que centre com o pé esquerdo. E ele centrou, mas mal, centrou de facto mal. Não, o Best pode ser um excelente jogador, mas não é o extremo esquerdo que o Benfica precisa. Porque eu já disse isto, ele não consegue ir à linha nem através de fintas, nem através de velocidade, ele não consegue. Às vezes consegue centrar, também não tem corrido bem, apesar de ter fama de ter um excelente pé esquerdo. Além desta falta de confiança na segunda linha da equipa A, também há a falta de aposta séria, até coloquei aqui entre aspas, dos jogadores da equipa B. Ele falou agora o Bruno Lage do Leandro, que é um lateral direito ali para suprir a saída do Caboré e fazer concorrência ao Bá. Mas isso não é uma aposta que eu considero concretamente uma aposta séria. Uma aposta séria é colocar o jogador de início, dar-lhe minutos, e não é o que vai acontecer, o Caboré também poucos minutos teve. E portanto, tendo em conta o Arsenal cansado, o próprio Florentino de uma forma muito má, acho que não há outra palavra a dizer. Teríamos aqui, por exemplo, o Priosta, teríamos o Nuno Félix, que jogam de facto a trinca ali no lugar do Florentino, ou quiçá do Alces, e também aqui, por exemplo, mais à frente, o Hugo Félix, porque não dá uma oportunidade, porque o Hugo Félix não é por ser irmão do João Félix, não. O Hugo Félix tem feito uma excelente época na segunda liga, que é uma liga muito complicada, e tem tido excelentes notas, mesmo a nível do recorde, da bola. Tem tido, de facto, tem feito uma boa época, não tem muitos gols, não tem muitas assistências, mas tem feito uma época, de facto, muito consistente, e porque não dar-lhe uma oportunidade? hum, Tantas que já deram, por exemplo, ao Cockchu, ele jogar, ele também tem um excelente pé. Dizem, há especialistas que dizem que o Hugo Félix é um dos melhores jogadores a bater livre, a bater cantos, e o Benfica de facto precisa disso. Apesar de se ele viesse para a equipa, o Di Maria se calhar não ia deixar assim bater tantas bolas paradas.
Mas teremos, já que não confia no Sheldrup ou no Prestiani, porque não dá oportunidade ao Gerson, tem de facto muitos e muitos jogos e golos e assistências na equipa B. Portanto, há de facto uma. E eu já comentei nisto noutros vídeos, não vou estar aqui a repetir, mas é um mito. A ideia que se tem do Bruno Lage apostar em jovens e lançar jovens é um mito que não corresponde à verdade. Passando aqui à equipa titular, eu acho que o Bruno Lage convenceu-se que a segunda parte foi muito boa contra o Sport e, na minha opinião, vai lançar a equipa que eu tenho aqui, onde o meio campo, o Cockchu, a ideia é deixar o Cockchu um bocadinho para trás para ele ver o jogo de frente e fazer aqueles passos deles. Para mim é arriscado porque ele a jogar atrás tem muitas limitações defensivas e ali tenho medo que fique ali um buraco grande para ser aproveitado pelos jogadores do Braga. Depois, mais à frente, o Leandro Barreiro, que entrou muito bem, lá está, e o Bruno Lage vai confiar nessa situação e vai lançar o Leandro Barreiro, iria na direita, o Austos na esquerda, e na frente, provavelmente vai voltar o Pavlidis para o lugar do Amdoni e o Di Maria na direita e o Akpoglu na esquerda. Portanto, a última alteração ao 11 ideal do Bruno Lage, que é o que eu acho que ele vai fazer, vai ser a entrada do Leandro Barreiro. Depois aqui a composição destes três jogadores do meio campo é que pode variar. Uh, eu agora fiz aqui um outro 11, que é aquele que eu gostava de que o Bruno Lage arriscasse. Obviamente não vai ser este, mas de facto era um 11 que eu considerava mais equilibrado, que era com o Leandro Barreiro e o Cockchu a jogarem ali quase em linha no meio campo. Obviamente teriam que correr muito porque são só dois jogadores ali, mas que teriam o apoio do Austin, como ele fazia muitas vezes na primeira época do Schmidt, que era dar ali um apoio ao meio campo. Sair, sair da esquerda e apoiar o meio campo, principalmente em fase defensiva. Ou seja, seríamos quase de dois para três jogadores. E o Arsenal a jogar ali na esquerda, quem sairia era o Arthur Poglu, que de facto, na forma atual, continuo a dizer que não deveria jogar, ou pelo menos deveria jogar de início. Portanto, este meio campo com dois jogadores mais o Austin a apoiar, então teríamos o Di Maria na direita, mas já nos permitia libertar aqui dois jogadores para jogar na frente. O Amdoni e o Pavlidis, e o Amdoni na posição que ele mais gosta e que será mais útil, que de facto é no apoio ao ponta de lança. Este seria talvez um bocadinho arriscado, mas seria o meu 11, até para dar ali um choque à equipa, que se calhar já está um bocadinho começa a estar ali um bocadinho limitado. Os jogadores começam a não confiar tanto naquele 4-3-3 da equipa que me parece estar com muito pouco dinâmico. Mas vamos ver o que é que o Bruno Lage vai fazer. Não tenho muitas esperanças que ele faça grandes alterações. Tenho também, não é bem receio, mas espera-se que o Braga, os jogadores foram um bocadinho apertados ali pelos últimos resultados e foram apertados pelo treinador e pelo próprio Salvador. E costuma jogar bem contra o Benfica e eles veem se calhar esta oportunidade como dar ali um pontapé na crise. Mas o Benfica também não joga em casa, de facto, tem sido muito forte em casa, tem sido a nossa fortaleza no campeonato. Vamos ver se nos dá aqui mais uma vitória, a primeira aqui do ano de 2025, para começarmos tudo da melhor maneira. Quero desejar a todos um bom ano, um bom fim de semana, um bom jogo amanhã e vamos falando e não se esqueçam de colocar o vosso like. Muito obrigado, um abraço a todos, obrigado.